Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo e caros ouvintes, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos revelar algo muito importante. Os anjos caídos estão arrebatando as pessoas ao céu e ao inferno. Portanto, o tema da mensagem é um tema forte. Quem é que está arrebatando as pessoas ao céu e ao inferno? Os anjos caídos. Portanto, o tema é bem forte. Atenção, amém? Glória a Deus. Então, vai ser um tema forte. Glória a Deus. Aqueles que estão arrebatando as pessoas ao céu e ao inferno são os anjos caídos. São os demónios. Não é anjos. Mas são demónios que estão arrebatando pessoas ao céu e ao inferno. Portanto, é o tema desta mensagem. Vamos iniciar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar aqui com uma palavra que se encontra precisamente, amém, em 2 de Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 3 ao 15. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos. Glória a Deus. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, ou seja, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quem quer diga glória. Na versão da Corrigida Fiel diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, obreiros enganadores, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Glória a Deus. A palavra fraudulento vem do grego ergates, né? Trabalhador obreiro, glória a Deus. Aramandagaia, suricantasnéria, oricantalabastéria, andalamaia. Aleluia, mas são obreiros do engano. Amém? Operários do engano. Ricantalabaia, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é transfigurar? Transfigurar vem do grego, glória a Deus. Aqui, na tradução da revista atualizada, diz transformando-se. Uma pessoa que se transforma, por exemplo, um homem que se transforma em mulher, né? É um transexual. Parece que é uma mulher. Na aparência, muitas vezes chega até a parecer que é mulher, né? Então, ele se transformou. E o que é que acontece com os obreiros fraudulentos? Os ministros de iniquidade. Eles se transformam em ministros de santidade. E o que é que acontece com... E eu pergunto, e os anjos são o quê? Os anjos são ministros. São enviados. O que é um apóstolo? É um enviado. Só que existem os enviados humanos de Satanás, não é? Os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos apóstolos. Existe, aleluia, os enviados do diabo, seres espirituais, que são os anjos caídos. Então quem é que está dando visões, revelações, profecias, sonhos? Quem é que está arrebatando as pessoas ao céu e ao inferno? São os anjos caídos. Também é o tema da mensagem. Atenção, já vais perceber a mensagem. Não vais logo dizer que eu sou um herege pastor, Deus não dá visões. Calma. Tu já vais ver mais adiante a mensagem. A mensagem só está a começar. Então, quem é que está arrebatando uma pessoa ao céu e depois ao inferno? Quando um apóstolo unge uma pessoa para ela desmaiar, invoca o nome de um anjo. Que anjo é que vai aparecer? É um anjo caído. Um anjo caído vai arrancar a alma do corpo daquela pessoa e vai levar a um céu falso e a um inferno falso. Vai dar visão, mas é uma visão de engano, visão falsa, visão satânica. Vai falar com aquela pessoa. Mas vai ser algo completamente diabólico. Ricantalabastéria. Orientalabaya. Então o que é? Transfigurar. Do grego metaschematizo. Glória a Deus. Que significa mudar a figura, transformar. Então mudar a aparência. Glória a Deus. E eu gosto muito da tradução da Reina Valéria Gomes. É a melhor tradução em espanhol, que diz assim: porque estes são falsos apóstoles, ou seja, são falsos enviados, obreiros fraudulentos, disfrazando-se, aleluia, ricantalabaya, orjaripando glória, disfrazando como apóstoles de Cristo. A mesma linha vai a tradução francesa da Bíblia de Martin, déguisant, que é disfarçando-se, e também, glória a Deus, nós vemos várias outras traduções. Então aqui, transfigurar o quê? Se disfarçar. Então se disfarçam. Então, glória, eu vou-te dar um exemplo. Aleluia, um anjo que se
um anjo caído, aleluia, ele quando se disfarça, disfarça-se em quê? Em anjo eleito. Um anjo das trevas se disfarça em anjo de luz. Um espírito enganador, aleluia, um espírito, aleluia, de mentira, no espírito da verdade, aleluia, no Espírito Santo. O diabo pode enviar um anjo para parecer que é o Espírito Santo e não é. Então muita gente está sendo enganada nestes falsos arrebatamentos, nos arrebatamentos aí falsos que estão na internet, visões. Então quem está dando visões, revelações e profecias e sonhos, quem está revelando certas coisas aí, são os anjos caídos, são demónios. Recambandolovaya. Então se disfarçam, eles colocam uma capa de santidade, como são ministros de iniquidade. Eles colocam uma máscara de bonzinhos, como são os vilões. Não são mocinhos, mas são vilões. Glória a Deus, quem quer diga glória. Então é muito forte, meu, esta palavra. Quem está dando visões e revelações e profecias e sonhos às pessoas na internet, a maioria, são anjos caídos. Quem é que está arrebatando pessoas ao céu e ao inferno? São os anjos caídos. Glória a Deus. Jaramandarabaya. Oriandalabaia. Tu já vais entender. Ai, pastor não crê em arrebatamento. Calma, já lá vamos. Não crê em visão, revelação, profecia, sonho? Creio sim. Já lá vamos. Já vou dizer que eu creio. Mas estamos a falar de coisa falsa. Glória a Deus. Já vais entender. Ricantalamaia. Aleluia. Que a maioria desses arrebatamentos de espírito são falsos. Não foi Deus quem arrebatou. Não foi anjos do Senhor quem apareceram. Anjos de Deus. Anjos eleitos. Mas foram anjos caídos. Não foram anjos da luz. Mas foram anjos das trevas. Não foram ministros aleluia, da justiça. Mas ministros de injustiça. Aleluia. Ministros de iniquidade. De perversidade. Ricantalamaia. Amém? E não é... E olha aqui o versículo 14. E não é maravilha. Ou seja, não é de admirar. Aleluia. Glória a Deus. Esta palavra aqui, maravilha, vem do grego taus mastos, que é maravilhoso, magnífico, digno de admiração, devoto, admirável, excelente, o que vai além da compreensão humana. O que causa admiração e terror ao mesmo tempo, magnífico, extraordinário, que chama a atenção, surpreendente. Então não é de admirar. Não é para tu ficar espantado. Porque o próprio diabo se transfigura em luz. O próprio Satanás, porque Satanás é o aleluia, o tentador. É o adversário. Quem querer diga glória. O diabo é o caluniador. É a mesma pessoa, mas tem nomes diferentes. Aleluia. Riparamashuri cantaramanagaya. Iripantolovaramanagashere bandarabacantarabasseri andalavaya. Suri cantas neri andai. Não é maravilha porque o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Então o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros, quem é que é o ministro? Os seus obreiros, os seus servos. Eu pergunto, os anjos caídos são o quê? São servos de Deus, não servos do diabo. Eles também são chamados de espíritos imundos ou de demónios. Não é, pois, muito que os seus próprios ministros, a palavra ministro, vem do grego diáconos, ou seja, servo, aquele que executa os pedidos de outro, especialmente um mestre, um servo, um atendente, um ministro. Glória a Deus, quem querer diga glória a Deus. Então aleluia, então é aquele que executa os pedidos. O diabo manda os demónios enganar. Olha, vai lá e engana aquele servo de Deus, não é? Como ele crê nos testemunhos do Kenzo Atsushi e do Robert Atsushi, aparece em forma de Kenzo, como o demónio que enganou o presbítero Tiago. Apareceu um demónio, não é? Na visão, ele diz que estava não sei quantos dias de campanha de oração, não sei se era oração de jejum, não sei se era 70 dias, pode até orar um ano inteiro. Mas quem ora, mas já creu em mentira, já está seguindo as mentiras, é facilmente iludido. Ele já seguia o Dr. David Howard como The Mighty Prophet of the Lord, o poderoso profeta do Senhor. Era seguidor e repostava as coisas desse falso profeta que diz que eu sou as duas testemunhas. Então, ele já seguia um falso profeta, passou a seguir outro falso profeta que expulsa demónios à flechada, com arco e flecha emprestado de um anjo. O mesmo que diz que tem o dom do arrebatamento. Então ele já seguia o engano. Ele já estava iludido pelo capeta. Incluso, ele diz que recebeu o mesmo arco e flecha que o pastor Júlio recebeu do anjo. Então ele tem o mesmo arco e flecha, tem o mesmo dom.
E não é? Diz que recebeu o dom da visão nessa campanha, não é? De busca, recebeu o dom da visão. E diz que viu, estava orando e perguntando a Deus, não é? Kenzo é verdadeiro ou não? E diz que andava nessa campanha que viu um homem de meia idade. E como é que era ele? Aleluia, como é que era esse homem? Olha aí como é que o diabo enganou. O anjo caído enganou o presbítero Tiago. Olha aí como é que foi o engano. Ele era parecido com o homem da foto. Então a foto é esta é uma das fotos, aliás, esta foto não aparece nos vídeos do canal Evangelismo Online, que editou e postou, que programou tudo, que fabricou tudo sobre o Kenzo, não aparece. Porém, a pessoa que está aqui representada aparece. Ou seja, ele aparece da mesma forma, só não aparece nesta foto com as luvas de boxe calçadas. Isto é uma foto real, isto não é montagem, não é Photoshop, não é um trabalho de edição gráfica, não, isto é real, é uma foto. Ele participou de uma sessão de fotos, vestido de fato em gravata, este senhor, que é um senhor idoso japonês, representando o quê? Um empresário idoso oriental japonês. Portanto, ele fez uma... E tem outras sessões de fotos em que ele não está de fato e gravata, ele está de camisinha, aliás, de polo cor-de-rosa, então, de camisa cor-de-rosa. Então, só para ver que este senhor é apenas um modelo fotográfico. Este senhor aqui não é Kenzo, nem aqui, nem na China, nem no Brasil, nem no Japão, nem no Paraguai, em parte alguma da Terra. Porém, a imagem dele, vestindo de fato e gravata, outras fotos que ele tem, foi utilizada pelo canal Evangelismo Online para a edição, não é, do testemunho, do pseudo-testemunho do Kenzo Atsushi, narrada com voz robótica. E aí o presbítero Tiago estava orando há 70 e tal dias, não sei se a campanha é de 70 dias ou de 77, e diz que de repente estava perguntando a Deus sobre o Kenzo e apareceu-lhe a imagem. Viu, teve uma visão e viu, ele diz que viu, quem é que ele viu? Eu vi um senhor de meia idade e perguntei para Deus, quem é este? Este é o Kenzo. Esse é o Kenzo. E como é que ele era? Era parecido com o da foto. Obviamente que esta foto aqui não é nenhum Kenzo. Então logo vês que já está a mentir. O demónio é enganador. Se as pessoas invocam Kenzo, oram para Deus abençoar Robert, fazem pedido, Robert, orem por mim. Robert nem existe, que é o seu filho. Kenzo supostamente morreu no ano de 2016. Só que ele está enterrado onde? Na No Man's Land, a terra de ninguém. Ou seja, ele não está enterrado, nunca houve enterro, não tem campa, não tem número, não tem certidão de óbito, porque ele não morreu. Quem não nasceu não tem certidão de nascimento, obviamente não tem certidão de óbito. E expande-se, aquele que nunca foi visto na terra é agora visto no céu. A irmã Yara, do Ministério Apostólico Internacional Shalom, não é? Do canal oficial Shalom, não é? Foi arrebatada, supostamente arrebatada, o apóstolo Juscelino, o líder desse ministério, ungiu ela, não é? E chamou o anjo, invocou este anjo. Já vais ver aqui o anjo caído. Invocou o anjo, mas não é anjo de Deus. Porque os anjos de Deus não recebem a ordem dos homens. Porque a Salmo 91:11 diz, porque ele, Deus, aos seus anjos, dará ordens a nosso respeito, para te guardarem todos os teus caminhos, eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Então ele é que dá ordens aos seus anjos, é Deus. Não é o homem. Então, esse apóstolo deu ordem, mas quem respondeu? O anjo caído. Tu vais ver que foi uma revelação do anjo caído. Glória a Deus. Então, deu ordem para o anjo levar a alma dela para o céu, para arrebatar, para tirar do corpo. Glória a Deus. E este anjo caído levou a jovem Yara, até ao céu. No céu, ela entrou num condomínio chamado Shalom. Então, naquele céu fictício, havia um condomínio. Havia um lugar todo reservado, um condomínio privado, enorme, gigantesco, reservado para a igreja Shalom, a mesma igreja de onde essa moça congrega ou membra, onde essa jovem, entre aspas, profetiza, membra. Então, lá ela entrou num condomínio nome reservado para essa igreja. E lá tinha muitos profetas de Deus. Então, tinha lá, quem sabe, tinha lá Daniel, Ezequiel, né? Tinha lá os profetas, Isaías, tinha lá os profetas. Então, repara, os profetas de Deus estavam no condomínio. Então, é coisa muito grandiosa. E viu também quem? Viu o Kenzo. Kenzo também estava lá dentro do condomínio. Só que há um detalhe. Esse condomínio Shalom, eu tenho aqui um print, não é? De uma resposta questionado o apóstolo Juscelino. O que é que seria esse condomínio Shalom? Ele disse, o condomínio Shalom é o local, ou lugar
reservado lá no céu para os membros desta igreja, da igreja Shalom, para os membros da igreja Shalom. Então é uma coisa, se é reservado, agora pergunta, que não cala, se é um local reservado só para os membros da igreja Shalom, como é que estava lá? Glória, como é que estava lá? Os profetas do Antigo Testamento, estavam lá os profetas, estava lá, quem sabe, estava lá Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, profeta Natan, vários, estavam lá os profetas, e como é que nunca fizeram parte desse ministério Shalom, uma igreja recente? E como é que estava lá Ken Zatsushi, que também nunca fez parte da igreja? Então já está aqui uma contradição. E a outra contradição é o seguinte, glória a Deus, no testemunho da irmã Lia, que é um testemunho verídico, da irmã Lia, que foi realmente arrebatada ao céu e ao inferno, demorou 6 meses para que Deus lhe mostrasse como é que estava a vida dela diante de Deus, e ela estava ajoelhada no círculo de oração, glória a Deus, estava ajoelhada no círculo de oração das Assembleias de Deus, estava lá ajoelhada e de repente ela viu um anjo e pegou-lhe na mão e disse: não querias ver como é que estava a tua vida? Então segue-me. Pegou nela e tirou ela do corpo. Agora, quem deu ordem a esse anjo? Ninguém. O próprio Deus deu ordem, não foi o homem. Não foi o arrebatamento previsto pelo homem. Então, no arrebatamento verdadeiro da irmã Lia, o corpo dela ficou como morto, não ficou lá estrebuchando, falando, rebolando. E a alma dela subiu ao céu e glória a Deus lhe mostrou coisas tremendas. Amém? Então, nesse testemunho da irmã Lia, ela disse: lá no céu eu não vi nenhuma placa de igreja. Então, eu pergunto, se lá no céu não tem placa de igreja, muito menos teria um enorme condomínio reservado só a uma igreja. E é enorme. Em que caberiam lá os profetas de Deus e estaria lá também Ken Zatsushi, esse personagem de ficção. Então seria uma coisa grandiosa. Vê que já está aqui uma coisa. Então, se nem tem placa de igreja, muito menos teria um local enorme reservado, um condomínio, um conjunto de prédios, né, de edifícios reservado para uma igreja. Enorme. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém é maior nem menor. Lá no céu seremos ambos idênticos, seremos como os anjos. Lá não há macho nem a fêmea, lá não há sábio nem inculto, nem rico nem pobre, nem fraco nem forte, nem saudável nem doente, lá seremos todos iguais. Glória a Deus, quem queria diga glória. Oh, glória a Deus, lá não há partidarismo, não é? Agora imagines um condomínio só para uma igreja enorme, só para uma igreja. Então glória a Deus, então todas as igrejas que têm salvos tinham que ter condomínios. Teria que haver o condomínio da Igreja Deus é Amor, o condomínio da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Anglicana, da Igreja Episcopal, da Igreja Pentecostal, da Igreja Anaramassaia, das comunidades evangélicas, etc. Teria que haver dezenas de milhares de condomínios e estão lá no céu. E tudo separado. Eu pergunto, Deus é Deus de divisão? Não. Ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 133. É antibíblico. Se não tem nem placa de igreja, lá no céu muito menos teria um condomínio reservado, não é? Só para uma igreja enorme. Então, destacando aquela igreja como superior às demais. Está queimado esse demónio do engano. Então, quem deu a revelação para a irmã Yara? O anjo caído. Quem a levou lá no céu, nesse céu errado, nesse céu enganador, foi um demónio, um anjo caído. E quem é que ela viu lá? Quem é que ela viu? Aleluia, glória a Deus. Quem é que ela viu lá no céu? Viu um demónio se fazendo passar por Kenzo e diz que até o cumprimentou. Até lhe deu um passou bem, não é? Apertou a sua mão, o cumprimentou. Então Kenzo, como é que estás? Meu irmão, isto aqui é apenas uma foto de um modelo fotográfico oriental que se fez passar por empresário oriental, empresário japonês, por uma sessão de fotos, apenas isso. Tem nada aqui de Kenzo, mas ela viu este personagem lá. Ela também não descreveu como é que ele era, interessante. Mas, se descrever diferente do que descreveu o presbítero Tiago, já entramos em mais uma contradição. Então tu vês, quem é que está dando visões e revelações? Quem é que está arrebatando ao céu e ao inferno? São os anjos caídos. Os anjos caídos estão arrebatando as pessoas ao céu e ao inferno e dando visões e revelações falsas. São os demónios. Então já vemos aqui esta história do condomínio Shalom, esta história do Kenzo no céu, e da unção do apóstolo Juscelino, este testemunho de irmã Yara só serviu para promover 3 coisas. Primeiro, a placa da sua própria denominação, ou seja, a Igreja Ministério Apostólico Internacional Shalom, como a Igreja superior às demais, onde ali Deus opera, ali Deus leva as pessoas ao céu e ao inferno. Ali é onde a unção de Deus tem avivamento, então tem santidade. Serviu para exaltar o seu próprio ministério.
acima dos demais. Tem um destaque tão grande, tem um condomínio enorme lá no céu que cabem até, estão lá os profetas do Antigo Testamento, os profetas deles, e está lá o Kenzo. Então serviu para exaltar a sua própria denominação, serviu para exaltar o apóstolo que a ungiu, ou que orou sobre ela e que invocou o anjo, deu ordem ao anjo, tem poder de dar ordens aos anjos e tem poder também de mandar arrebatar as pessoas. Então, e serviu para exaltar também a personagem do Kenzo, como sendo uma pessoa real, como sendo um grande homem de Deus, um ungido do Senhor, um santo, o qual nunca houve, um homem que antes dele nunca houve outro e depois dele nunca haverá outro profeta semelhante a ele. Então serviu para a exaltação do personagem de ficção Kenzo Atsushi, do fundador dessa igreja Shalom e do próprio da própria igreja Shalom. Então serviu para isso, não serviu para mais nada. Eu pergunto, não há tanta coisa gloriosa lá no céu, se fosse mesmo um arrebatamento verdadeiro, não é? Olha, irmão, o céu é tão glorioso, meu irmão. Há tanta coisa melhor para ver do que Kenzo, um personagem de ficção. E logo o que é que o anjo iria mostrar? Este daí é o Kenzo. O anjo caído mostrou o demónio, Kenzo. Então vejam, meu irmão. Se uma pessoa fosse realmente arrebatada ao céu, meu irmão, o que é que a Bíblia diz em Apocalipse? As ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Tem 12 pérolas na entrada da Nova Jerusalém, cidade de ouro. Alguém diz, cidade dourada são 12, aleluia, são 12 as portas que estão lá, Senhor, são pérolas, são coisas tremendas. Charamandagaia. Ela não viu o trono de Deus, ela não viu, aleluia, Ricantalabastéria, Jesus Cristo, mas viu Kenzo. Kenzo é mais famoso do que Cristo, daqui a pouco. Não viu Cristo, não viu Deus, não viu, aleluia, o trono de Deus, não viu os 4 seres viventes que clamam dia e noite, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Um deles com o rosto de homem, outro deles com o rosto de boi, outro deles com o rosto de bezerro, outro deles com o rosto de leão. Não viu os serafins, não viu, aleluia, não viu o arcanjo Miguel, mas viu quem? Kenzo. Não viu, aleluia, a Nova Jerusalém, não viu a coroa da vida eterna, não viu a grande ceia das bodas do Cordeiro, tanta coisa linda para se ver, não viu o rio da água da vida, mas viu Kenzo. O anjo ia logo, o arrebatamento teria por objetivo, isto é para tu falares ao apóstolo. Então, o arrebatamento teria por objetivo que ela visse Kenzo no céu. Provar que Kenzo é real. Irmão, há tanta coisa mais importante para se ver no céu e a ver Kenzo. Amém? E a maior prova, para além dessa do condomínio Shalom que já foi refutada, não existe condomínio Shalom lá no céu, coisa nenhuma, só se for no céu da boca de um tigre. Deus não faz acepção de pessoas. Existe, que é antibíblico. Não é? Existe um diálogo que o anjo, neste caso o anjo caído, falou para ela. Não é? Muitos acreditam que ele foi para o inferno. Agora eu pergunto, que Deus iria revelar uma mentira para uma jovem? Não é? Que Deus iria revelar que muitos acreditam que este homem foi para o inferno. Quando só existem 2 tipos de posicionamento, 2 tipos de pessoas que já ouviram testemunho. Existem os que creram no testemunho, os que creem no testemunho que este personagem era um grande homem de Deus, um ungido do Senhor, um profeta ao qual nunca houve e está no céu, obviamente. Só fez boas obras e operou maravilhas. Então ele está no céu. E existe um segundo grupo de pessoas, esse é o maioritário dos muitos, que acreditam nele. Não acreditam nele e acreditam que ele está no céu. Não acreditam que ele está no inferno. Acreditam que ele está no céu. E os poucos que não acreditam precisamente que ele existe. Creem que este personagem foi um personagem criado, né? Um personagem de ficção, criado precisamente para enganar os incautos, enganar os idólatras de mitos, os seguidores de fábulas, na internet, criando um falso testemunho, para gerar visualizações, likes, para gerar fama, para gerar seguidores, para gerar dinheiro, monetização nos canais. Então os muitos, aliás, que acreditam que ele está no céu. E os poucos que não acreditam porque ele simplesmente não existe. E quem não existe não pode ter ido nem para o céu nem para o inferno. Então não existe um terceiro grupo dos muitos que acreditam que ele foi para o inferno. Isso é uma mentira. Deus jamais iria revelar uma mentira. Então, meu irmão, muita gente
Quem é que está arrebatando pessoas? Não só este Lucas, mas quem é que está arrebatando pessoas ao seu inferno? Os anjos caídos. Os anjos caídos são os responsáveis por estar a arrebatar, a tirar fora do corpo, em viagens astrais, dando falsas visões às pessoas. Os nércios, virgem nércia, gente que não ora, não jejua, não se santifica e não tem discernimento, não tem conhecimento bíblico. Quem não tem conhecimento bíblico é enganada por anjos caídos, por demónios. Amém? Muitos só conhecem a palavra dos seus apóstolos, só conhecem as coisas que são relatadas nos pseudo-testemunhos da internet. Então fica aqui um alerta muito importante para a igreja, irmão. Glória a Deus. Quem está dando visões, revelações e sonhos são os anjos caídos. Os anjos caídos estão arrebatando pessoas ao céu e ao inferno. E os demónios estão aparecendo, fazendo passar por Kenzatsushi e etc e tal, e outras coisas mais. Amém? Oricanta lamanaya, ruva labandagandarabasheri andarabandagaya. Oh, glória a Deus, quem crê diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Aleluia, glória seja, aleluia, dada a Deus, aleluia, Deus está aqui. Aleluia, Deus está aqui, aleluia, santo é o nome de Jesus. Vamos aqui para a Bíblia, amém? Então o demónio se disfarça, de anjo. Vou dar um exemplo, não é? Aquela passagem em Endor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, quem crê diga aleluia. Glória a Deus, amém. Quem crê diga glória. Santo é o nome de Jesus. Aquela passagem, glória a Deus. Amém? 1 de Samuel 28. Olha aqui, como é que o exemplo aqui, como os demónios enganaram Saul. Aleluia, olha aí os demónios enganando Saul. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos à guerra, à peleja à guerra, é? Ao combate para fazer guerra contra Israel, disse a Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse a Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto. Portanto, Samuel já estava morto. Já tinha cumprido os seus dias e o Senhor já o havia recolhido. Samuel era profeta de Deus, era o homem dos 7 ofícios e ele estava no céu. Repara que Samuel, Rimanei, foi usado para ungir, aleluia, o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Arabandalabassuricantalabanaia, Oricantalabaya, Ricantalabaya. Amém? Glória a Deus, quem quer diga glória. Ele era um homem tremendamente usado por Deus. Samuel era um homem de Deus. Era um homem que tinha intimidade, tinha comunhão com Deus. Então Samuel estava no céu. Ele morreu e estava no céu. E todo Israel o tinha chorado. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então Saul pegou naqueles que estavam, glória a Deus, Aramanagasuri Cantasneri Andalabaya, que eram adivinhos, e os tinha desterrado. Pegou nos adivinhos e os desterrou. E ajuntaram-se os filisteus e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. A Bíblia diz também, em Números, onde houver um profeta, eu, o Senhor, em sonhos ou em visões, me revelarei a ele. Aleluia. Então Deus não se revelou a Saul nem por sonhos, nem por visões, nem por urim, nem por tumim, nem pelo sumo sacerdote, nem por profetas, por nada. Deus não falou com ele. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, portanto o espírito de adivinha, para que eu vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o
espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi com ele, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito feiticeiro e me faças subir a quem eu te disser. Então, repare, ele foi consultar pessoas que usavam de artes mágicas, usavam de adivinhação, condenado em Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás segundo as abominações dessas nações. Não haverá no meio de ti quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem feiticeiro, nem encantador, nem mágico, nem necromante, nem quem consulta os mortos. Aleluia. Então é condenado na Bíblia o que ele fez. Então a mulher lhe disse: eis que aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque os mandou para o desterro. Porque me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, ela viu Samuel? Não. Mas ela achou que viu Samuel. Ela foi enganada. Ela mesmo foi Samuel. Ela gritou com alta voz. E falou a Saul dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então os demónios revelaram para ela que aquele era Saul. Ela não foi usada pelos demónios. Isto é tudo coisa de demónios. Amém? E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ou seja, Saul entendeu que ela estava vendo o quê? Samuel, mas ela estava vendo quem? Um demónio. E Samuel disse a Saul. Então aquele demónio falou para Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Espera aí, eu pergunto. Samuel era salvo ou condenado? Era salvo. Samuel era servo de Deus. Então, se ele tivesse morrido... se ele morreu. Se ele tivesse no céu, ele iria subir ou iria descer? Iria descer do céu à terra. Então, se subiu das profundezas do abismo, do inferno, para a terra. Então, era um demónio que veio do inferno, não é? Na aparência e semelhança de Samuel, com uma capa, glória a Deus, enganando Saul. Então disse Saul, dialogando aqui com o demónio: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso chamei a ti para que me faças saber o que te hei de fazer. Então disse Samuel, atenção que isto não era Samuel, era o demónio disfarçado de Samuel, transfigurado, mascarado, com a capa de Samuel. Porque, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo a Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o favor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto. E o Senhor te entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Aqui, este demónio profetizou que ele amanhã iria morrer e os seus filhos também. Mas tu depois vais ver na história que não foi bem assim. Alguém escapou. Então, o diabo pode saber algumas coisas, mas não sabe tudo. É limitado. Os demónios são limitados, mas Deus é ilimitado. O diabo é mentiroso. Conta meias verdades ou totalmente mentiras. Deus só fala a verdade. Então isto aqui foi uma revelação mentirosa. Imediatamente, Saul caiu estendido por terra e gravemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não a força dele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e todo aquele... Estava em jejum. Mas quem é que ele foi consultar? Os demónios. Então esse presbítero Tiago estava em jejum. Mas quem é que ele foi consultar? Os demónios. Mesmo porque ele foi consultar os demónios. Quando está seguindo essas fábulas, seguindo esses falsos profetas, vando com fantasias, que recebeu a mesma flecha que o pastor Júlio recebeu emprestada por mães para expulsar demónios. O sangue de Cristo tem poder, meu irmão. Recebeu a mesma flecha. Né? Então, meu irmão, isto já está no engano. Então os demónios, o demónio, se ele teve alguma visão, foi o demónio que apareceu ao presbítero Tiago, se transfigurando no suposto Kenzo, que é o da foto. No homem da foto não é Kenzo, já sabes, não é Kenzo, é um modelo fotográfico oriental, não é Kenzo. Então, meu irmão, é a mesma coisa. Esta história de Saul indo consultar
a Samuel, é a mesma história de tu teres visões com Kenzo. Tu estás consultando o demónio. O anjo caído esses arrebatamentos em que tu vais ver Kenzo, vais ver Robert, vais conhecer doutrinas que são antibíblicas. Quem está dando é os anjos caídos, que estão apenas removendo do corpo para imitar a obra de Deus e te dando viagens astrais. Tu estás viajando na maionese. Glória a Deus. Estás sendo enganado. Oh, glória a Deus. Então veio a mulher a Saúl e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz e pus a minha vida na minha mão e ouvi as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva e porém um bocado de pão diante de ti e come para que tenhas força para ir no caminho. Porém ele recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz e levantou-se do chão e se assentou numa cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado e se apressou e o matou e tomou farinha, o amassou e cozeu bolos ázimos. E os trouxe diante de Saúl os seus criados e comeram e depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Portanto, isto se encontra no capítulo 28 de Samuel. Amém? Então ele teve aqui um diálogo. Né? Ele teve um diálogo, ele também viu, certamente. Ela viu, a feiticeira viu subir do abismo, não é? Um personagem com uma capa, não é? Se fazendo passar por Samuel, que era obviamente um demónio, porque Samuel está no céu, então Samuel tinha que descer do céu à terra. Mas não é essa a função. Deus não vai enviar ninguém do céu à terra para falar contigo. A não ser que envie os seus anjos verdadeiros. Aleluia. Rimanagashaya, playa suricantas néria. Aleluia. Mas quem morreu não pode passar de lá para cá, nem nós de cá para lá. Quem morreu está na glória. Quem morreu salvo. Samuel estava salvo. Não é? Teria mais lógica ele descer do céu à terra, não subir do abismo à terra. Então, para ele estaria no inferno. Então tu vês aqui que isto veio dos demónios. Da mesma forma, todo aquele está tendo visões e revelações falsas aí, está expostando na internet. Visões e revelações que todos esses estão sendo arrebatados é por anjos. Estamos a falar dos arrebatamentos falsos. Depois porque eu falei, os anjos caídos estão arrebatando as pessoas ao céu e ao inferno. Anjos caídos são os que arrebatam as pessoas ao céu e ao inferno. Atenção, são os que arrebatam as pessoas ao céu e ao inferno, entre aspas, porque há alguns arrebatamentos verdadeiros. Estamos a falar dos falsos, é isso que eu te queria dizer. Agora, no finalzinho desta postagem, eu creio que Deus continua a falar. Ele pode arrebatar quem quiser, quando quiser. Sem interferência humana, sem mediação humana. Aleluia, ricantalabahassia, oriandalabá, e pelo seu decreto, pela sua vontade. Amém? Na hora, no tempo que é não programado, não uma coisa projetada, mas uma coisa divina. Agora, sei também que a maioria das postagens na internet de arrebatamentos de espírito é mentira, meu. Mentira. Não é? Agora, será que o poder de arrebatar agora deixou de estar em Deus e passou a estar em apóstolos, em apóstolas, em missionários, em pregadores, em pastores, em pastoras, etc? Não, meu irmão. Quem arrebata é Deus, não o homem. Eu creio em arrebatamento de espírito, mas é os verdadeiros. Mas estes aqui, meu irmão, são falsos. Eu creio em visão e revelação verdadeira, eu já tive. Mas estas são falsas. Eu creio em sonhos, já tive. Ainda cá, mas estes são falsos. Rei canta labaia, ori canta lamassúria, cantas neri andalabaia. Então não caias no conto do vigário, amém? Aleluia. Rimanagashaya, playa suri cantas neri. Para concluir aqui com uma palavra forte, de vara e de cajado contra os falsos profetas. Aleluia. Vamos aqui então para Jeremias. Só vou ler um versículo. Amém? Jeremias 14:14. Linda esta palavra. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente o meu nome, nunca os enviei nem lhes dei ordem. Nem falei visão falsa, olha aí, visão falsa e adivinhação e vaidade e engano no seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, repetindo, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente o meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano no seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, até que o Senhor falou, e se alguém se enquadra aqui nesta questão das visões falsas, tem sido enganado, como o caso da jovem Yara, como o caso do presbítero Tiago e os demais, que dizem que Deus me revelou, Deus me confirmou Kenzo, não é? As demais, poderia aqui citar dezenas, não é? Dezenas de outros canais também, estão todos sendo enganados pelo demónio.
Rima Nagashai é uma irmã do canal Ministério e Santidade ao Senhor. Também a Natália Ozan foi enganada. Também diz que Deus confirmou Kenzo. A Viviana Silva do canal Voz de Deus também foi enganada. E muitos outros foram enganados. Não é? Aquela Priscila, que diz que foi liberta pelos testemunhos do Kenzo, foi enganada. Como é que a pessoa é liberta e sofre de síndrome do pânico? Eu não consigo entender essa contradição. Não está liberta ainda. Amém? Liberta do quê? Mudou as roupas, deixou de usar pintura e vaidades externas, não é? Coisas externas, exteriores, mas por dentro continua a querer em mentira. Então não está liberta, está querendo em mentiras. Quem ama a mentira ficará de fora do reino de Deus. Está lá em Apocalipse 22:15. Quem segue as fábulas é um desviado da verdade. Esses testemunhos são fábulas. Então muitos outros, não é? O missionário Jesus Lourenço, também glória a Deus, da igreja pentecostal Deus é Amor primitiva prevalente também, e demais que dizem, porque ele diz que nunca houve homem mais brando do que ele na terra. Deus lhe revelou. Brando é manso, então está fazendo quem superior a Moisés. Porque nunca houve homem como Moisés, mais manso do que Moisés, mas Kenzo é superior, porque no testemunho do próprio Kenzo diz que antes de ti nunca houve outro e depois tinha um outro se levantará. Então ele é superior a todos os profetas que houve antes. Ele é superior ao próprio Moisés. Aleluia. O qual operou a andar a Amassai 10 pragas no Egito e libertou o povo de Israel. E falou com Deus face a face no monte Sinai e recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Ele é superior a Elias, aleluia, que fez tantos milagres e que foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. É superior a Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou para si. É superior a Ezequiel, é superior a Daniel, teve as visões dos últimos dias. Então é superior a todos. Vejam que isto é tudo uma fábula. Então, não somente Kenzo, eu citei Kenzo, que é um exemplo mais aberrante, mas todos aqueles, mais alguns eu poderia citar, que dizem, a missionária Solange também, aliás, que ela diz que é pastora, entre aspas, também a Natália, que profetizou para ela, minha serva, os testemunhos são verdadeiros, e depois ela disse, eu só posso dizer que os testemunhos são verdadeiros, embora o nome dos personagens pode ter sido alterado. Logo aí vês que é uma revelação falsa. Como é que Deus vai revelar que o testemunho de Kenzo Atsushi é verdadeiro, mas o nome do personagem, do Kenzo, pode ter sido adulterado, pode ter sido alterado? Então que Deus é esse que sabe que o testemunho é verdadeiro, mas o nome da testemunha não é. Não é? Aleluia. Ou não sabe se é. É o Deus que não sabe todos. É o Deus caído. Quem está revelando Kenzo? Quem está revelando Robert? Quem está revelando que eles são verdadeiros, que eles são reais e que os seus testemunhos são verdadeiros? É o demónio, é o anjo caído, é demónios. Então essa gente é sincera, não tem nada contra as pessoas. Podem ser servos sinceros, podem andar em santidade em muitas áreas, sim. Não tem nada moralmente contra nenhum deles. Que Deus os abençoe, oro por todos eles, que Deus os abençoe, multiplique, prospere, não tem nada contra. Mas estão sendo enganados, eles são sinceros, porém errados por demónios estão. Todos eles que afirmarem, Deus me revelou Kenzo, Deus me confirmou Kenzo, Deus me mostrou Kenzo, Deus disse que Kenzo é real, os seus testemunhos são verdadeiros, seja anátema. Esse evangelho para mim seja maldito, essa revelação, e essa pessoa tem que ser liberta. Não é? Para não dar mais lugar ao diabo, não deixe lugar ao diabo, dá lugar ao Espírito Santo. Amém? Então, como eu digo, quem está sendo enganado, que se liberte, que se converta e que se arrependa, para que sejam apagadas as suas transgressões e venham sobre eles os tempos do refrigério na presença do Senhor. Assim disse Pedro, assim faço eu as palavras do apóstolo Pedro, que Deus em Cristo vos abençoe. E quem está atrás dessas visões e revelações na internet, se prepare para descer ao abismo após a morte. Pois após a morte segue-se, aleluia, o juízo. Não é? Porque a Bíblia diz que de fora ficará todo aquele que ama e o que pratica a mentira. Tu não estás mentindo. Não estás passando uma visão falsa e uma revelação falsa, mas estás crendo em visões e revelações falsas na internet. Estás seguindo testemunhos falsos, mentiras. E quem ama a mentira ficará de fora do reino de Deus. Aleluia. Bem-aventurado aquele, aleluia, que guarda os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas de fora. Ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras, os homicidas e qualquer que ama e que pratica a mentira. Apocalipse 22, 14 e 15. Diz a palavra do Senhor que de fora ficarão aleluia, os mentirosos. Apocalipse 28. Lá vai o pai da mentira ao diabo. Aleluia, vós tendes por pai ao diabo. Aleluia, quem mente é filho do diabo e quem ama a mentira é filho do diabo também. E a Bíblia diz o quê? Conjuro-te, depois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes e exortes com toda a longanimidade da doutrina. Portanto, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta, ou seja, insista, tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendes e exortes com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo como chão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a estas fábulas.
Aleluia. Mas tu ser sóbrio em tudo, só fazer as coisas como o teu ministério faz a obra de um evangelista. É o que eu estou fazendo, estou evangelizando. Amém? Se tu tens sido enganado, sai do engano. Se tu tens sido um portal do diabo, dos demónios, para profetizar o que Deus não mandou falar, para revelar, para te converte agora. Deus está falando à igreja. Isto é falso. Todos aqueles que dizem que testemunham que Deus lhe revelou, confirmou, mostrou Kenzie e Robert são testemunhas falsas. Testemunhas que podem ser sinceras, porém foram enganadas pelo demónio. Não é? Tiveram visões, revelações, arrebatamentos de anjos caídos. Então é hora de pararem de mentir na internet. É hora de voltarem ao primeiro número, voltarem às escrituras, voltarem à sã doutrina verdadeira. Porque não é santidade e sã doutrina, não é mentira, nem crer em mentiras, nem inventar testemunhos falsos na internet para enganar meio mundo, nem ensinar heresias, porque esses testemunhos contêm heresias como esta, que antes de ti nunca houve outro. Então se antes de ti nunca houve outro, antes de Kenzo, todos os profetas que foram antes dele, não valeram nada. Ele é maior que Moisés. Então ele é superior a Moisés. E aí está uma contradição, uma heresia contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que depois dele não se levantou outro em Israel. Depois de Moisés nunca mais se levantou outro profeta. E nós somos Israel de Deus no Novo Testamento. Então nunca mais se levantou outro como idêntico a Moisés. Então o Kenzo não é superior a Moisés. Então isso é uma heresia. É uma grave contradição no pseudo-testemunho. Amém? Até que o Senhor falou. Que Deus em Cristo vos abençoe.